que leva uma pessoa a julgar outra pessoa? Olá, eu sou o Wellington Casagrande, você está no Pausa para Teologia. Aqui nós fazemos vídeos de teologia, devocional, estudos bíblicos, trazemos convidados. É um canal aí novo, que a gente precisa da tua ajuda aí. Se você puder gostar aí do conteúdo que a gente está trazendo, dá aí um like, também curte, se inscreve no nosso canal. E aqui a gente vai procurar sempre trazer um conteúdo com qualidade. E a devocional de hoje eu gostaria de pensar um pouquinho no texto de Mateus 7, onde Jesus diz: não julgueis para que não sejam julgados, né? Porque da medida que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Né? Esse texto acontece ali logo após, né, o trecho do Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte. A grande pergunta que fica a partir dessa reflexão é justamente o que leva o ser humano a julgar outro ser humano. Por que nós julgamos as pessoas? O julgar aqui tem a ver com emitir um julgamento sobre o outrem. Normalmente, aquele que emite o julgamento sobre o outrem é alguém que tem, de forma legal, pela lei, a atribuição, né, de fazer certos julgamentos. Por exemplo, o juiz ele emite julgamento perante o outro. Ou temos pessoas que, com seus preconceitos, julgam, né, outras pessoas a partir de preconcepções que possuem de outras pessoas. Eu penso que o julgar outras pessoas está ligado, primeiro, a um sentimento talvez de superioridade que a gente tenha, né? Quando a gente se coloca numa posição de superioridade, a gente se entende que a gente tem o direito de julgar o outro, seja pelo seu pecado, por uma atitude que a gente entende como condenável. Quando a gente se entende como melhor que o outro, ou como talvez mais experiente que o outro, né? Então a gente se sente no direito de julgar aquele outro, né? Então eu acho que o primeiro sentimento talvez que nos leva ao julgamento tem a ver com esse sentimento de superioridade, né? E aqui eu penso que alguns princípios das Escrituras nos ajudam a entender quando se faz necessário esse julgamento. Porque na maior parte das vezes, pode ser que seja um julgamento desnecessário, né? Um julgamento em que a gente não é colocado para fazer esse julgamento. Duas metáforas, duas analogias do apóstolo Paulo me ajudam, primeiro, a entender quem a gente é. Primeiro, Paulo diz que todos somos pecadores, né? Então, a nivelação que a gente faz não é quem é mais santo, né? Mas o fato de que todos são pecadores e de que todos carecem da graça e da misericórdia de Deus e que precisam desse relacionamento restaurado. Com certeza, as pessoas elas possuem falhas em diversas áreas, distintas áreas, mas a gente é chamado como comunidade terapêutica, comunidade que auxilia uns aos outros, né, a crescer conforme a imagem do Filho, como diz as Escrituras. Então essa imagem que nos coloca todos como pecadores, nos ajuda a entender que o nosso papel não é de juiz, e que o papel de juiz é o papel de Deus, é o papel de Jesus. E a segunda imagem é quando Paulo diz que a gente tem que considerar o outro como superior a si mesmo, né? Então inverte, na verdade, a posição. Se a gente se considera superior ao outro, a gente vai certamente julgar o outro. Mas se eu me considero como inferior ao outro, eu quero buscar no outro essa empatia, buscar esse relacionamento com o outro, e de forma alguma eu vou emitir pré-julgamentos para aquele que eu considero superior.
E aí, então, quando a gente considera o outro como superior a gente mesmo, e a gente entende que todos são nivelados pelo pecado, então a gente tem a capacidade de compreender que o julgamento ele é em primeira mão, em primeira instância, é uma atribuição de Deus e não uma atribuição nossa. Mas que também a gente é chamado, com certeza, para exortar os irmãos da fé que porventura se encontram num caminho de pecado ou pecaminoso. Tal exortação, ela nunca tem como objetivo o matar o outro, né? E aqui eu me lembro de 1 Coríntios 5, né, quando ali há uma ação que Paulo pede para a igreja de Corinto tomar com aquele indivíduo, né, que é uma ação forte, né, de condenar realmente aquele indivíduo, mas essa ação ela é uma ação pedagógica que tem como intuito o resgate dessa pessoa, a fim de que a alma dessa pessoa se salve, né? Então a exortação ela tem que sempre ter no seu propósito final esse propósito de amor, de buscar a restauração do outro, a buscar a restauração do relacionamento do outro com Deus. Se o julgamento ele nasce apenas como um olhar de diferenciação, ou se o julgamento nasce apenas como um olhar de condenação e não como um olhar de possibilitar a reconciliação e a restauração do outro, então esse julgamento ele não tem o seu valor. Aqui eu acho que o crivo para que a gente possa se colocar como uma comunidade onde de autoajuda, né, uma comunidade de pessoas que se ajudam, que se amam, que se exortam, que crescem junto, é entender que as ações que são feitas sempre com a finalidade, com base no amor e com a finalidade do crescimento, a finalidade da restauração, da reconciliação de uma comunidade que vive a sua fé em Cristo Jesus. Então que a gente seja levado, até mesmo nos nossos julgamentos, quando necessários, a um julgamento que seja que tenha como base o amor acima de todas as outras coisas, né? E se não tem como intuito o amor, a restauração e a reconciliação, né, que a gente coloque essa pessoa diante de Deus, para que Deus possa fazer aquilo que Ele deseja, né? Mas que a gente seja essa comunidade realmente que procura ajudar uns aos outros. Deus possa estar nos abençoando, né, e nos dando essa mentalidade. Deus abençoe.